Olá, família cristã, a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, a graça de Deus, o amor de Deus esteja no teu lar, com a tua família, com a tua vida. Estamos aqui para gravarmos mais um culto online, mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus, para meditarmos, para termos um tempo de oração. E diz a palavra de Deus, eu gostaria de ler um texto de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa palavra, bendita palavra. Ó Deus, entramos na Tua presença com humildade de coração, com reverência, com temor, com tremor, clamando ao Senhor nesta hora. Fala conosco, Deus, ministra, Senhor, aos nossos corações. Abrimos, ó Deus, nosso coração a Ti. Queremos, ó Deus, entender mais e mais da Tua palavra. Traze-nos, ó Espírito Santo de Deus, novas revelações. Fala, Deus, com cada um, e daremos sempre a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Aleluia. Amém. Como eu gosto de fazer, iniciar a nossa reflexão com uma pergunta: você gostaria de servir a Deus nesses tempos que estamos vivendo? Sim. E uma pergunta que eu julgo ser bastante oportuna para esse tempo que estamos vivendo é: quem Deus quer usar? Qual o perfil da pessoa que Deus quer usar nesses dias? Deus quer usar a pessoa simples? Deus quer usar a pessoa importante? Será que Deus quer usar o erudito? Será que Deus quer usar o analfabeto? Que tipo de pessoa Deus quer usar nesses dias? Note comigo que no versículo 8 que nós lemos, o Senhor faz 2 perguntas. E a primeira pergunta, ele diz assim: a quem eu enviarei? Está no singular. A quem eu enviarei?
E a segunda pergunta, no mesmo versículo, ele diz assim: quem há de ir por nós? Agora no plural. O que isso quer dizer para nós? Que Deus subsiste em 3 pessoas. Queridos, é um fato que Deus subsiste em 3 pessoas. E é um mistério de Deus. Ou a pessoa crê nesse fato, nessa verdade bíblica, ou ela não crê. Porque não há como explicar pela lógica humana. Ninguém consegue explicar isso pela lógica humana. Veja também em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus fala da criação do homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tudo no plural, indicando para nós que verdadeiramente o nosso Deus subsiste em 3. Ou a pessoa crê nesse mistério da Santíssima Trindade, ou não crê. E olha que o pecado da incredulidade é um pecado especialmente sério. Jesus diz em João capítulo 14, no verso 16. No 16 e no 17, Jesus diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, diz a palavra do Senhor. Queridos, é um fato, uma verdade, uma realidade. O Espírito Santo, ele é tido, uma das características dele é o Espírito da verdade. O Senhor Jesus quem disse. Mas a pergunta é: quem Deus quer usar nesses dias? Primeiro, Deus quer usar alguém que tenha tido uma profunda experiência com Ele. Porque veja, somente depois que o profeta Isaías teve uma profunda experiência com Deus, é que ele foi chamado por Deus. Lembra de Jacó? Lá em Gênesis 32, 31, também foi tocado por Deus. Assim como Isaías foi tocado por Deus com uma brasa viva em seus lábios, Jacó foi tocado por Deus na sua coxa. E somente depois que Isaías teve essa experiência profunda com Deus, Deus o chamou então. Deus não está preocupado com a beleza física, Deus não está preocupado com o nosso tamanho, Deus não está preocupado com a nossa capacidade intelectual. Deus quer usar aquela pessoa que tenha uma experiência profunda com Ele. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. O verso 6 e o verso 7 do texto que nós lemos de Isaías diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Foi tocado com uma brasa viva. Vamos orar para que eu e você possamos ter essa experiência profunda com Deus e para que sejamos usados por Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, toca-nos com Teu poder e com Tua graça, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, sara, Deus, as nossas enfermidades, para que possamos, ó Deus, ser usados por Ti
nesses tempos, nesses dias em que estamos vivendo. Graças te damos em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, Deus não quer usar apenas aquela pessoa que teve uma profunda experiência com Ele, mas Deus quer usar também aquela pessoa que tem um bom relacionamento com Deus. E um bom relacionamento com Deus implica em diálogo com Deus. Um bom relacionamento com Deus significa em parar e ter um diálogo com Deus, como fez o profeta Isaías. Note que do verso 8 até o verso 13, o profeta teve um longo diálogo com Deus. Um longo diálogo com Deus. Implica em ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento profundo com Deus, um diálogo com Deus, mas que haja um bom relacionamento mesmo. E queridos, para que possa haver um bom relacionamento com Deus, é preciso parar diante de Deus. É preciso dialogar com Deus. Relacionamento não é monólogo, não é quando um somente fala. Relacionamento com Deus é quando há um diálogo, quando os dois falam. Há poucos dias atrás, o mundo estava numa correria desenfreada, nós sabemos disso. Há poucos dias atrás, as pessoas queriam tudo para ontem, mas observe como que hoje as pessoas estão calmas, as pessoas estão paradas. Observe comigo como que um vírus fez com que o mundo todo parasse. É uma oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. Um vírus fez com que as pessoas tivessem mais tempo para Deus. Fez com que as pessoas tivessem mais tempo para a família. Um pastor escreveu assim: aquilo que a igreja não conseguiu fazer até hoje com todas as advertências ministradas dos púlpitos, o Senhor fez ao ordenar essa estranha época. Aquilo que a igreja não conseguiu fazer até hoje dos púlpitos, com as advertências dos púlpitos, o Senhor fez, colocando, ordenando essa época tão ansiosa, em que o povo está escutando todo tipo de opiniões. As ideias são as mais desencontradas possíveis. Uns dizem, tudo vai passar logo. Outros dizem, tudo vai ficar bem. Outros dizem, tudo vai piorar. Outros dizem, é o fim dos tempos. E outros ainda dizem, não sabemos de nada. As informações que recebemos são as mais desencontradas. O horizonte está nublado. Os tempos são difíceis. A ansiedade aumenta nas pessoas. A inquietação aumenta nas pessoas. Parece que estamos vivendo um pesadelo. Uma coisa é certa: o que Deus está fazendo? Deus está refinando o seu povo. Deus está peneirando o seu povo. Creia nisso. Por quê? Porque não há incertezas em Deus. Em Deus não há dúvidas, em Deus não há incertezas, em Deus não há confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é Deus de paz, aleluia. Deus quer usar, nesse tempo, aquela pessoa que esteja disposta a ser usada por Ele. Quando Deus chama alguém, esse alguém pode dizer sim ou não. Se ela disser sim, Deus vai usá-la. Se ela disser não, Deus simplesmente vai chamar outra pessoa.
Ele está no controle do universo. Nosso Deus é um Deus de paz, glória a Deus. Veja, Jesus pode estar falando nesse momento. Nós cristãos precisamos estar muito atentos, porque o Senhor Jesus pode estar falando conosco a qualquer momento, através de um pregador, através da sua palavra, através de um hino. O Senhor Jesus pode estar falando com você agora, e Ele fala mesmo a qualquer momento. Ele fala através das circunstâncias. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 3, no verso 15. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor quer usar aquela pessoa que sabe reconhecer os seus limites. Não há espaço para orgulhosos no reino de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 1, no verso 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 17, quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Deus olha para aquele que é humilde. O Senhor quer usar quem agrada a Ele. Ele quer usar aquela pessoa que lhe agrada. E agradar a Deus implica em obedecer a todos os seus princípios contidos em sua palavra. Isso é agradar a Deus. Por exemplo, Isaías, no capítulo 42, no verso 8, diz assim a palavra de Deus: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, e nem a minha honra às imagens de escultura. A minha glória eu não darei a outro, a minha honra não darei às imagens de escultura. Quem dá glória a outro está ofendendo a santidade de Deus. Quem dá honra às imagens de escultura está ofendendo a santidade de Deus. O Salmo 138, no verso 6, diz assim: o Senhor é excelso, contudo ele atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Não há lugar para soberbos no reino de Deus. Deus usa aquele que Ele quer, Deus usa quem Ele quer, mas o soberbo não tem lugar. Ele conhece de longe. Em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 6, a palavra nos diz que o Senhor usou um corvo para alimentar o profeta Elias. Em Números, no capítulo 22, no verso 28, a palavra de Deus nos diz que o Senhor usou uma jumenta para ensinar a Balaão. Deus usa coisas pequenas para confundir os grandes. E Ele usa coisas pequenas também para realizar coisas grandiosas. Diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 26 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos,
e nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas uma outra pergunta, bem oportuna também: aonde Deus quer nos usar? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Aonde Deus quer nos usar? Os confins da terra pode ser aí no seu lado. Os confins da terra pode ser aí em sua casa. Pode ser aí em sua família que Deus quer te usar. Aí no teu bairro, no teu local de trabalho, nas pessoas com as quais você interage. Queridos, porque Deus quer nos usar? Por que será que Deus quer nos usar nesses dias? Primeiro, para abençoar a pessoa a quem Ele chama. Em primeiro lugar, para abençoar a pessoa a quem Ele envia. Diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 15, no verso 29. O apóstolo Paulo, indo para Roma, ele está dizendo: eu bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Aquele que vai, enviado por Deus, aquele que é escolhido por Deus, ele vai na plenitude da bênção de Cristo. Glórias a Deus. Deus quer nos usar para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é a mensagem que tira o homem do caminho de morte e o coloca no caminho da vida. Glórias a Deus. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Deus urge por salvação nesses dias, nesses tempos difíceis em que estamos passando. Deus urge por salvação, Deus anseia por salvação, e Deus quer nos usar, queridos. Então a minha palavra para você é: fale de Jesus, fale de Jesus Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos. Fale de Jesus a todas as pessoas que o Senhor colocar na tua vida. Fale do maravilhoso poder de salvação que há em Cristo Jesus, e somente nele é que existe esse poder maravilhoso de salvação. Ele é o único Senhor, é o Filho de Deus, é o enviado do Pai. Ele é o único Deus todo-poderoso. Ninguém mais morreu na cruz por nós, ninguém mais deu a vida por nós, a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Atos 4:12, o versículo que eu amo tanto: Jesus, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fale de Jesus, fale de Jesus, pregue a Jesus vivo, pregue a Jesus ressuscitado, que Ele é a nossa única esperança. Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus nos chama a olharmos os campos, porque os campos estão brancos para a colheita. Os campos estão preparados para a ceifa. É tempo de ceifa, é tempo de colheita, queridos.
Fale de Jesus, fale do maravilhoso poder para as pessoas. Só não vê quem não quer, que os campos estão brancos, os campos estão preparados para a ceifa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Que Deus te toque os teus lábios com uma tenaz. Que Deus perdoe os teus pecados. Que Deus te purifique de todo pecado. Que Deus te use para o louvor, para o poder da glória dEle. Que Deus te unja a cada manhã. Que Deus derrame sobre você a cada manhã um batismo de amor, de quebrantamento, de humildade, de busca da presença de Deus, de oração, de súplica, de clamor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar um pouco mais. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus bendito, Deus de toda glória, de toda santidade, nós te invocamos, ó Deus de Israel. Pai querido, teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós te invocamos nesta hora, clamando o teu favor, clamando a tua bênção, clamando a tua misericórdia, clamando o teu perdão para os nossos pecados. Deus, tenha misericórdia do Brasil. Deus, tenha misericórdia das nações. Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Sara, Senhor, a tua igreja. Perdoa, Deus, os pecados. Deus, unge, Senhor, e capacita a tua igreja. Que a tua igreja não deixe de ser a voz profética no mundo. Que a tua igreja não deixe de ser essa esperança para o mundo, mas que ela seja cada dia mais ungida, fortalecida, enviada, usada por ti. Ó Deus, abençoe as nossas casas, abençoe as nossas famílias. Entra, Deus, neste lar, nesta família. Ó Deus, faz presente, não apenas entra, mas faz morada, Deus. Já é tarde, Senhor, já se aproxima aquele dia. Precisamos, ó Deus, desesperadamente do Senhor, da sua santa presença. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe com a tua paz. Tributamos a ti toda a honra nesta hora, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa exaltação, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, o teu coração, em perfeita paz. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe.